Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito 365 dias na palavra, onde durante um ano completo estaremos juntos todos os dias lendo a palavra de Deus, palavra que cura, que salva, que alimenta, que nos liberta, que nos ensina os caminhos do Senhor. Amém? Então já glorifico a Deus pela sua vida, por estar aqui novamente. Grande são as tentações do inimigo para nos fazer parar, mas cada dia o Senhor nos dá vitória para que estarmos juntos lendo a palavra de Deus. Recentemente tive uma experiência tão maravilhosa com o Espírito Santo. Chegando do culto, eu e minha esposa no domingo, um culto maravilhoso, paramos para assistir um filme muito bom que é Jesus segundo o Evangelho de João, que eu até recomendo que vocês assistam caso não assistiu ainda. Irmãos, um filme maravilhoso. Acabando aquele filme, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, comecei a chorar e ele disse basicamente o seguinte: conheça o máximo sobre a minha palavra, conheça os meus milagres, meus ensinamentos, porque imagine, irmãos, você vai na casa de um amigo, esse amigo te convida até a casa dele, você vai porque tem intimidade, você conhece a história daquele seu amigo. Agora imagine a história do Pai. Então eu quero, irmãos, chegar na glória de Deus conhecendo o máximo daquilo que Ele nos deixou, que é a palavra dele. No momento que a gente para ler, a gente ganha mais intimidade com o Senhor. Então o nosso propósito não é um simples propósito, é um propósito lindo, em que nos aproxima cada vez mais. A cada momento que abrimos nossa Bíblia, grandes coisas acontecem no mundo espiritual, nós nos fortalecemos, nos enchemos da presença de Deus. Então hoje daremos continuidade na nossa leitura, Gênesis 7 e 8, Romanos 4, Provérbios 4. Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar ao Senhor, agradecendo a oportunidade e apresentando o nosso propósito. Amém? Então feche seus olhos, conecte-se com os céus e vamos orar assim. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, graças te damos ao Senhor pela oportunidade, essa rica oportunidade da leitura da tua santa palavra, ó Deus. Ó Espírito Santo, guia, Senhor, nossa leitura, guia, Senhor, nosso coração para o entendimento e para receber as tuas leis, ó Pai. Tua palavra diz em Salmos, capítulo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ó Deus. Graças a Deus, ó Pai, obrigado, Senhor. Repreende toda a seta do inimigo contra as nossas vidas, ó Pai. Que não venha prevalecer, Senhor, as investidas do inimigo contra a nossa mente. Vem, Senhor, repreender, faz cair por terra todo espírito de incredulidade, Senhor. Que nós venhamos nos fortalecer pela fé e a certeza na salvação eterna, ó Senhor. Que a Tua palavra, ó Senhor, nos preencha. Que toda a Tua palavra, Senhor, conforme for entrando fortemente em nossos corações, vá saindo tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Eu creio no Teu poder, eu creio no Teu amor, Senhor. Amém. E hoje a leitura eu farei numa nova versão da Bíblia, que é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Livro de Gênesis, capítulo 7, sobre o dilúvio. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro, e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriam a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos e a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves, entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos Sem, Cã e Jafé e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer.
Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que haviam na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da barca junto com seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Glória a Deus. Gênesis 7 e 8, leitura maravilhosa daquilo que foi o dilúvio, tudo maravilhoso, glória a Deus. Vamos agora ler Romanos capítulo 4. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Vamos dar continuidade. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ele seja aceito por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados?
É claro que não, ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu. Então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus em que Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não exista. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus poderia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele. Falam também de nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa de nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora para Provérbios, capítulo 4. Vamos lá, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4 diz assim, as vantagens da sabedoria. Filhos, escutem o que o seu pai ensina, preste atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Misericórdia. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo
Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha só que coisa linda nós ouvimos aqui da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado por esse momento com a Tua palavra, ó Deus. Ô Espírito Santo, continua abrindo nossos corações, falando conosco, nos ensinando, ó Pai, que nós venhamos cada vez mais, Senhor, buscar, ler a Tua palavra, Senhor, ouvir a Tua palavra, que ela venha preencher abundantemente os nossos corações, ó Deus. Abençoa, Pai, todos que estão nesse propósito, ó Deus, que eles venham sentir cada vez mais a necessidade de ler a Tua palavra mais e mais, porque sem ela nós estamos perdidos, ó Deus. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos, para que eles possam cada dia, Senhor, estar aqui presentes, ó Pai, para ler a Tua palavra nesse propósito, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que estamos no caminho certo e que o Senhor nos guia com as Tuas mãos. Que nenhum mal, Senhor, vai vir sobre nossas mentes, sobre nosso coração. Todo espírito de incredulidade, todo espírito de preguiça, todo espírito de desânimo, ele vai cair por terra, não vai prevalecer, porque o Senhor é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há outro além de Ti, ó Deus. Te agradecemos, te louvamos, Senhor. Esteja conosco, não só agora, mas para todo sempre, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que felicidade. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Não se esqueçam, deixa aqui o seu like. Se você está participando do propósito, não se esqueça de se inscrever e ativar as configurações para receber todas as notificações, amém? E compartilhe esse vídeo, olha que bênção, que momento maravilhoso, essa intimidade com o Senhor, da leitura da palavra. Então, propague, seja porta, canais de bênçãos de Deus para outras pessoas, compartilhando e convidando outras pessoas a participar desse propósito. Às vezes você tem dificuldade com a leitura, você pode acompanhar, ouvir aqui a nossa leitura e Deus fará grandes coisas na sua vida. Você crê? Então creia que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Amém? Não se esqueça também de seguir o nosso Instagram, ok? Também compartilhamos lá palavras de Deus, versículos que vão abençoar o seu dia. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Fique com Deus.